Uma boa noite para vocês que estão aí nos assistindo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos aqui, para poder também ouvir um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus colocou no meu coração. Tem uma pequena reflexão para fazer. E gostaria também só de lembrar os irmãos que amanhã, quinta-feira, nós teremos aqui o nosso encontro de ação de graças. Então, todos aqueles que puderem participar serão muito bem-vindos aqui na casa de Deus. Vamos lá, vamos começar agradecendo a Deus. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, para ouvir a Tua palavra, para escutar aquilo que Tu tens para nós. Abençoa, Senhor, a minha boca, me prepara, Senhor, para aquilo, abençoa os ouvidos dos ouvintes também, dos nossos irmãos queridos, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nosso tema de hoje é a escolha no dia a dia. Quando era criança, o meu pai me levou para passear de barco. Ele tinha um barco e nos ensinava a cuidar do barco e também nos colocava participantes daquilo que ia acontecendo, enquanto ele estava, vamos falar assim, navegando. E nesse aprendizado, nós pudemos experimentar, vamos falar assim, o aprendizado não só sobre as coisas do barco, mas também daquilo que estava acontecendo ao nosso redor, e também aprendendo a lidar com as emoções e com a forma como a gente precisava aprender a tomar decisão. Obviamente, a gente saiu em algumas ocasiões com tempo bom, e outras ocasiões o tempo acaba virando, e você é obrigado a se adaptar. E, obviamente, gera uma tensão, acontecem coisas que, vamos dizer, fazem parte, vamos dizer assim, do ajuste para a gente trabalhar de uma forma mais concentrada, trabalhar de uma forma mais orientada, escutando aquilo que está sendo pedido por aquele que é o capitão, que está comandando o barco, e, ao mesmo tempo, fazendo aquilo que é necessário fazer. E eu estou trazendo essa reflexão do dia a dia para mostrar que no dia a dia nós temos algo similar, que é fazer as nossas escolhas diante de Deus, diante da sociedade, diante das pessoas que nós amamos e diante da nossa própria vida. E essas escolhas, elas são direcionadas para nós que entregamos a nossa vida a Deus. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida correta diante de Deus. E isso depende muito das escolhas que nós fazemos. E aí eu gostaria de passar por algumas passagens mostrando, fazendo uma ilustração de onde nós podemos tirar um aprendizado sobre como que Deus nos ensina. E olhar também, não só a nossa escolha, como que cada uma dessas pessoas fizeram as suas escolhas, mas como Deus escolhe, a forma como Deus escolhe quando nós agimos. Então, gostaria só de começar com um salmo, que é o Salmo 37, versículo 23 e 24, dizendo: O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Aqui nós estamos vendo como que Deus cuida de nós, como que Deus nos trata, como que Deus nos conduz, e Ele não quer que a gente caia. Mas Ele entende que na nossa caminhada a gente acaba tropeçando. Então, as nossas escolhas influenciam aquilo que nós vamos fazer, a nossa atitude. E a nossa escolha, ela passa por algumas questões como os nossos hábitos, como a formação do nosso pensamento e como nós nos preparamos para enfrentar as situações, assim como eu mencionei no barco, no aprendizado, lá que meu pai fez comigo e com meu irmão na ocasião que nós saímos. Vamos lá, e aí eu gostaria de mostrar uma situação que já é conhecida nossa, que é do publicano. Então agora eu vou fazer a leitura do capítulo 18 de Lucas, o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Mas o publicano ficou à distância, olha o comportamento dele, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Veja, aqui nós temos duas escolhas. A escolha do publicano, que preferiu chegar diante de Deus se humilhando,
mostrando quem ele era e que ele era necessitado do perdão de Deus. E, ao mesmo tempo, nós temos Deus dizendo que ele foi justificado, porque ele se humilhou, porque ele reconheceu que estava fazendo o que não devia. Aqui, o texto não revela exatamente o que, mas mostra essa intenção, mostra a vontade dele de se apresentar diante de Deus como quem pede por algo, como quem escolhe mostrar para Deus quem ele é. Essa é uma das escolhas que nós fazemos, né? Ser verdadeiro consigo mesmo e se arrepender diante da presença de Deus, sem medo de mostrar-se para Deus como você mesmo está se vendo. É interessante esse tipo de escolha, né? Gostaria de mostrar uma outra situação, que é a situação da mulher adúltera, que ela também passou por uma escolha. Ela escolheu adulterar e foi pega no flagrante. Então, nesse caso, ela tinha consciência de que estava fazendo algo indevido, né, e foi pega. E aí o que acontece? Como é que Jesus se apresenta para ela? Então, diz assim, lá em João, no capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 11, dizendo assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou, porque a mulher estava cercada, tinha sido pega no flagrante, e agora cercada por acusadores. E Jesus contrapôs aquela situação, ou seja, ele fez uma escolha. Ele apresentou aquela mulher como uma pecadora igual a todos nós. E aí o que aconteceu? O Senhor faz a pergunta para ela: ninguém a condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Veja, aqui de novo nós temos a escolha do Senhor. A escolha do Senhor foi não condená-la. E a escolha do Senhor foi orientá-la para que num próximo momento ela pudesse refletir sobre a vida dela e não escolher pecar, dizendo: abandone sua vida de pecado. Então a escolha de Deus já está feita. A nossa escolha depende do nosso dia a dia. Esse é o exemplo da mulher adúltera, né? Que na escolha dela, o que ela deveria fazer? Mudar o rumo da vida dela. Esse é o caminho da escolha, vamos dizer assim, aprendida numa situação como essa. Queria mostrar uma outra situação, que é a situação do centurião. O centurião, ele chega diante do Senhor, né, lá em Mateus, no capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 9, e diz assim: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Veja, nessa situação, se você parar para pensar que ele é um centurião militar, que os militares têm uma estrutura, que presta o socorro, o atendimento, você precisa entender que nesse contexto é um homem que tem responsabilidade sobre outros homens e que escolheu levar até Jesus uma situação que estava alguém, além de sofrendo terrivelmente, passando por uma situação que impediria ele de fazer as suas atividades. Ele estava paralítico. Então ele vai até Jesus e Jesus faz a escolha dele. Quando ele chega, diz assim, dando sequência: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha a escolha que Jesus fez. Essa é a escolha de Deus. Ir ao nosso encontro para que possa fazer o seu trabalho, que é curar, que é levar a salvação, que é a escolha de Deus de estar junto com aqueles que pedem por socorro. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Veja, o centurião reconhecia a autoridade de Deus sobre aquela situação. Então, qual é a lição que o centurião nos deixa? De fazermos escolhas, entendendo que a autoridade sobre a vida é de Deus.
e que se nós chegarmos a Deus, Deus escolhe ir na nossa direção, Deus escolhe estar conosco, Deus escolhe resolver a nossa questão, seja através de ensinamento ou seja através de uma transformação. Essa é a escolha que o centurião deixa para nós. Vamos pegar um outro exemplo, que é o exemplo do filho pródigo, que também fala de escolhas. Diz assim lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 20 ao 22. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Fez uma escolha. Aqui o filho pródigo está tomando uma decisão. Ele estava numa situação muito complicada, vendo que a vida dele estava muito ruim, e ele se lembrou de voltar ao pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Essa foi a escolha do filho, mas o pai não acatou. Disse assim: Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Bom, qual foi a escolha do pai? Reintegração. Trazer o filho de volta. A escolha do nosso pai é essa. Escolher a gente para trazer de volta. E a escolha do filho? Foi buscar quem o ama, buscar quem quer de volta. Nós somos errantes aqui nessa terra. E é importante que a gente aprenda a se arrepender e voltar para Deus, porque Deus tem o perdão, Deus tem a misericórdia, Deus quer cuidar de nós. Então, essa palavra é uma palavra de ensino a respeito da nossa escolha, porque às vezes nós nos sentimos indignos de voltarmos para Deus. Como o filho pródigo aqui disse: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele sabia o que tinha feito, ele sabia a escolha que havia feito, mas ele também escolheu voltar, ele escolheu se arrepender, e o pai o queria de volta na família, tanto que colocou um anel de volta no seu dedo, um símbolo de que ele pertence ao reino de Deus, nesse caso aqui no contexto. Esse é o exemplo que o filho pródigo nos dá. Seguindo, vamos falar agora a respeito daquilo que é a instrução de Deus para a nossa vida, para orientar as nossas escolhas e o nosso aprendizado. Eu gostaria de fazer a leitura em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aqui é uma orientação mostrando como que a gente deve escolher, qual o conceito que a gente deve trazer para a nossa vida, qual o critério, como que nós devemos fazer as nossas escolhas no nosso dia a dia. Nós devemos usar aquilo que Deus já nos deu. Deus escolheu nos dar uma palavra, e Ele fala: eu dei, a palavra está aí. Cabe a vocês estudarem a palavra que eu já dei para entenderem aquilo que eu quero que vocês façam na vida de vocês. Então, esse conhecimento é a escolha de Deus para as nossas vidas, que nós devemos acatar, devemos ouvir, devemos aprender, devemos trabalhar nossa mente, o nosso coração, a nossa alma para entender a palavra de Deus e passar pelo processo de transformação que essa palavra causa na nossa vida. Vamos falar dessa transformação, né? Mas eu queria comentar, a transformação ela é um processo, de um modo geral, nas nossas vidas. E para que nós consigamos passar por esse processo, a palavra de Deus ela também nos ensina nessas escolhas, né? Como que a gente escolhe isso? Eu queria fazer uma leitura, eu vou fazer uma leitura de 2 trechos lá de Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 8. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam, a porta lhes será, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Olha, isso é a palavra de Deus, dizendo que nós devemos ir ao encontro dessa palavra, ir ao encontro de Deus, fazer os pedidos de Deus. Então, essa escolha é uma escolha de pedir.
não somente para as nossas próprias necessidades que o nosso corpo tem, que a nossa família tem, que a gente tem com tudo aquilo que são os nossos compromissos, com todos os nossos compromissos, mas também pela transformação da nossa vida. É muito comum nós gastarmos tempo em oração, pedindo a Deus as coisas que são necessidades materiais. Mas e as necessidades espirituais? E a tua transformação? E aquilo que o teu coração precisa ser moldado? E aquele olhar que você tem tendencioso, as tuas inclinações para aquilo que você já sabe que a palavra de Deus não aprova? Essa deve ser a nossa melhor escolha. Buscar em Deus, porque Deus já escolheu. Falando peçam, falando busquem, falando batam, pois vocês vão encontrar aquilo que vocês precisam para a vida de vocês. Em outras palavras, Deus nos chama para esse relacionamento se aprofundar. E isso é uma escolha de Deus, nos chamando porque Ele quer o relacionamento e pedindo que nós também escolhamos esse relacionamento. Dando seguimento, mais abaixo é dito dessa forma no versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ora, aqui está sendo revelada a escolha de Deus. A escolha de Deus é que seja feita a vontade dEle. E que nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas, independentemente do poder que Deus opera nas nossas vidas. Tanto que Ele diz aqui, falar que é Senhor, Senhor, não quer dizer nada. Isso não tem significado para ser participante do reino. O que tem significado é você fazer a vontade de Deus. Bom, e descobrir essa vontade, e buscar essa vontade. Essa é a escolha de Deus para as nossas vidas e também um ensinamento para nos ensinar a escolher. Bom, vamos falar então de como, qual é a escolha, vamos falar assim, final é muito trágico. Não é uma escolha final, é a escolha verdadeira de Deus, é um testamento das escolhas de Deus para a nossa vida, aonde Ele quer trabalhar a nossa vida, aonde Ele mostra um conjunto de escolhas dEle, de como a gente pode conduzir a nossa vida. Eu diria que é um resumo daquilo que a gente deve fazer no nosso processo de escolha. E aí eu vou ler João no capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 11, dizendo assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim, como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha a escolha de Deus para a nossa vida. Olha como Deus está nos escolhendo para nos mantermos unidos a Ele. Olha como Deus nos escolhe para que nós não esqueçamos e obedeçamos os mandamentos. Olha como Deus nos escolhe para que a alegria dEle seja parte da nossa vida. Olha como Deus nos escolhe para que a nossa vida dê frutos, frutos que agradem a Deus. Essas são as escolhas que o Senhor fez pelas nossas vidas. Cabe a nós agora usarmos da fé que nós temos para escolher o Senhor. Às vezes, o entendimento da fé pode ser tido só como uma crença, mas passa pelo processo de escolha. A nossa escolha, ela faz parte daquilo que nós acreditamos. E saber quem é Deus pelas escolhas que Ele faz, conhecendo a palavra dEle, faz com que a nossa vida seja tremendamente enriquecida, porque nós passamos a andar naquilo que é o caminho de Deus.
eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque as tuas escolhas são escolhas de amor, são escolhas de piedade, são escolhas de perdão, Senhor, para as nossas vidas. São escolhas de um Deus que deseja estar junto de nós, de um Deus que quer a nossa cura, de um Deus que quer nos ver alegres, de um Deus que nos sustenta, que nos guia, Senhor. De um Deus que nos ensina também a esperar pelo tempo certo, a aguardar, sabendo que Tu estás no controle. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, pelo Teu amor imenso, que nos recolhe mesmo tão errantes como somos, tão pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos as escolhas corretas para a nossa vida. Que a nossa oração se apresente como um chamado, Senhor, para a Tua participação em tudo aquilo que nós vamos decidir na nossa vida, pois nós dependemos de Ti. Foi dito aqui que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Que nós possamos entender, Senhor, que aquilo que Tu nos dá de concessão, de autoridade e de poder, de conhecimento, de sabedoria e de discernimento, vem de Ti, Senhor. E Tu és a fonte, ó Deus. Tu és a fonte que nutre as nossas vidas e nos mantém, Senhor. Nos mantém vivendo de forma reta, Senhor. Nós somos pecadores, dependemos do Teu perdão, mas precisamos reconhecer que dependemos dEle. Precisamos reconhecer que nós pecamos, mas também precisamos reconhecer que Tu és o nosso Deus, o nosso guia, o nosso norte, Senhor, na nossa bússola de caminhada. Tu és o caminho, a verdade e a vida, como a Tua palavra diz. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, pelo processo de transformação pelo qual nós temos passado. Não é fácil, não tem sido fácil, mas que a Tua palavra possa frutificar na nossa vida, nos transformando, Senhor, em discípulos Teus, pois esse é o nosso chamado, Senhor, nos tornarmos discípulos, seguir os Teus mandamentos, Senhor, cheios de piedade e misericórdia, Senhor, fazendo com que a Tua luz brilhe em nós, Senhor, e que o mundo possa saber, Senhor, que Tu tens mandado o Teu Filho, Senhor, o Teu Filho, para perdoar todo o pecado e para ser a ligação, a salvação, que vai nos permitir participar do Teu reino, porque o reino é Teu, Deus. E Tu tem que ser colocado em primeiro lugar, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória que Te é devida, Senhor. Te damos graças por tudo em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez que amanhã é o nosso dia de estarmos aqui, derramando diante de Deus toda a nossa gratidão no nosso culto de ação de graças. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.